Bom dia, pessoal. Hoje é 10 de maio, uma quinta-feira, 10 de maio de 2018. Eu costumo fazer as pautas de acordo com aquilo que eu vejo nos grupos, de acordo com aquilo que eu converso com as pessoas. E eu senti vontade de repente eu já falei sobre esse assunto outras vezes, mas tentar explanar melhor o assunto de como lidar com a doença. Eu tenho, como vocês sabem, dois casos, que é o meu pai, que está no estágio inicial, e minha mãe, que já está do intermediário, querendo partir para o avançado. Isso me possibilitou, por exemplo, como eu já passei com a minha mãe pelo estágio inicial e já cuido dela no intermediário, me possibilita ter mais facilidade de cuidar do meu pai. Né? Eu já sei o que tem por vir, eu já sei como lidar com as situações. E primeira coisa que eu queria falar para vocês, por exemplo, meu pai, por estar no inicial, ele tem entendimento. Né? Então ele tem autonomia, ele come sozinho, ele toma banho sozinho, vai ao banheiro sozinho, ele joga bilhar, ele assiste um futebol comigo, né? Ele assiste um programa de música, um Raul Gil, e se interessa ainda por aquilo que ele está vendo, até porque ele consegue entender o que ele está vendo. Então, a situação do meu pai qual que é? Ele não tem a memória recente, né? De repente, você conversa com ele, ou mesmo uma partida de futebol, ele assiste, e dali 2 horas, pode ser que ele não lembre que assistiu. E isso eu já notei também, tem a ver com o estado de agitação. Se ele tiver nervoso, preocupado, aí a memória dele não retém nada mesmo. A memória recente não retém nada. Agora, se ele tiver calmo, ela até segura alguma coisa. Ela até, né? Então, se ele tiver sobre estresse, ele não retém informação nenhuma, nova. Mas se ele estiver tranquilo, segura sim. E no caso da minha mãe, que já perdeu parte do vocabulário, que ela ainda se locomove, mas ela depende da gente para ir ao banheiro, ela depende da gente para preparar o prato dela, mas graças a Deus ela come sozinha ainda. E ela tenta se expressar e às vezes falta uma palavra no vocabulário dela, mas a gente que já está mais acostumado sabe entender o que ela está falando, o que ela está querendo, né? Como a gente está com ela no dia a dia. Mas o que acontece que eu queria passar para vocês? É justamente o seguinte fator. No caso do meu pai, ele vive no meu mundo. Para mim, a hora que eu entendi isso foi sensacional. E espero que vocês entendam também. No caso do meu pai, ele vive no meu mundo. Ele conversa, ele joga bilhar, ele faz o que eu faço. As coisas que eu faço, ele faz, ele só não consegue guardar informação nova. No caso da minha mãe, ela vive num mundo paralelo, um mundo dela. E o que a gente tem que entender? Para a gente não sofrer, para a gente não fazer o idoso sofrer, né? O que vocês têm que entender? Que não é ela que tem que vir viver no seu mundo. É você que tem que aprender a viver no mundo dela. Para ela, o seu mundo não existe. Você sim tem a consciência desses dois paralelos. Ela não tem. Então você querer que ela venha viver no seu mundo só vai fazer você sofrer, só vai fazer a pessoa com demência sofrer, ficar irritada. Então esqueça isso. Você tem que aprender a viver no mundo dela. E foi isso que eu aprendi. Por que eu consigo controlar minha mãe muito bem? Por que eu consigo ter uma troca de carinho, uma intensidade com a minha mãe? Porque eu aprendi a habitar o mundo dela. Então, quando ela está nervosa, por exemplo, ontem eu fui dar remédio para ela. E ela não queria, estava irritada. Aí eu faço bobagem, eu faço bobeira. Mas bobeira assim que quem me olha fala, nossa, esse cara é retardado. Eu faço mesmo. Faço como se eu estivesse brincando com criança. E aí não vem me falar, mas você infantiliza o idoso. Minha mãe é infantil.
Não adianta eu querer tratar de assunto diferente com a minha mãe. Minha mãe é infantil. Ela se porta como uma criança de 3, 4 anos, 5 anos. Então eu brinco com ela como eu brinco com as crianças que eu levo na minha van. Que eu faço transporte escolar, como vocês sabem. Eu brinco com ela do mesmo jeito. Então ela não queria tomar o remédio. Eu fiquei virando 360 graus e brincando com ela. A primeira voltinha que eu dei, falei, vamos tomar, vamos tomar. Ela... é idiota, né, fazer isso, mas... ela ainda estava nervosa. Aí eu dei mais uma voltinha, vamos tomar, vamos tomar. Olha, na terceira ou na quarta voltinha que eu dei, ela tomou. Deu risada. Ainda falou, ele é bobo, né? E é o que ela faz sempre. Toda vez que ela fica irritadinha, eu brinco. Eu faço bobeira, eu canto. E com isso, evita o meu estresse, porque eu acabo rindo da bobeira que eu faço. Assim como eu ri agora, eu dou risada na hora. E consigo que ela sorria também. E eu estava comentando com uma amiga outro dia no Messenger sobre isso. Que na hora que você percebe que a pessoa com demência está irritada, tenta você suavizar a sua feição. Não ficar com a cara séria, fechada. Tenta você dar um sorriso, mesmo com a pessoa irritada. Lógico, você não vai atiçar mais ela. Mas tenta fazer uma brincadeirinha leve e ver como ela reage. Uma coisinha leve, sem atiçar. Que como eles têm um problema da memória, de repente aquela bronca que ela tá passa no minuto seguinte. E você consegue êxito naquilo que você está fazendo. Né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Tenham isso em mente. Esquece o mundo que existia. Sua mãe, seu pai, a pessoa que estiver num estágio mais avançado, ela tem um mundo próprio. Não queira trazer para cá. É você que tem que ir para lá. Isso vai fazer com que vocês sofram menos e com que eles sofram menos. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Espero mais uma vez ter conseguido clarear alguma coisa e ajudar alguém. Que é esse o meu propósito dos vídeos. Fiquem com Deus.